Sejam muito bem-vindos a esta sessão especial do Seminário Internacional de Estudos Globais para receber o Sr. Professor Luís Eduardo Menezes de Oliveira, mais uma vez nestes seminários, mas que hoje nos dá a honra de estar aqui presente, acabado de chegar do Brasil, depois de mais de um dia de viagem, desde ontem, da Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, e chegou esta manhã, e mesmo assim cansado e sem dormir, aceitou fazer esta conferência, neste seminário, a propósito de um livro que acabou de publicar, intitulado A Língua do Outro, ensaios sobre ensino de literatura e cultura de língua portuguesa no Brasil. O Sr. Professor Luís Eduardo Menezes de Oliveira está cá em Portugal para participar nas conferências internacionais pombalinas, que vão decorrer amanhã e depois em Pombal e em Oeiras, respectivamente. O professor Luís Eduardo já é conhecido da maioria, mas recordo alguns dados curriculares fundamentais seus. É atualmente o diretor, fundador e diretor da Cátedra Camões Marquês de Pombal, a primeira cátedra criada numa universidade dedicada aos estudos pombalinos. Foi criada na Universidade Federal de Sergipe no ano passado, ligada ao Instituto de Camões, onde está a promover uma atividade intensa de conhecimento, de investigação, produção de conhecimento, edição, sobre temas relacionados com o Marquês de Pombal e o século das luzes, onde também o professor Luís Eduardo é professor titular desta mesma universidade, onde se especializou em História da Educação, mas já dirigiu vários organismos desta mesma universidade. Foi, nomeadamente, responsável pelo Departamento de Línguas Estrangeiras, dado também uma das suas especialidades à língua inglesa, à cultura inglesa e ao ensino do inglês no Brasil. Portanto, tem uma obra publicada já muito considerável, é um investigador extraordinário, um professor, portanto, de grande relevância na sua universidade e no Brasil. Também é o diretor do dicionário dos Antis, a cultura brasileira em negativo, e tem uma série de projetos de investigação à sua conta e uma equipa de investigadores notável com quem trabalha. Também gostava de destacar que o professor Luís Eduardo, neste momento, também criou uma nova chancela editorial, que é a Pombalina, para editar obras relacionadas com o Pombal, o século das luzes, e assim contribuir para lançar luz de conhecimento crítico e inovador sobre esta figura tão complexa que é o Marquês de Pombal, sobre a sua época, e especialmente interligando a história de Portugal e do Brasil, a que Pombal está intimamente ligado através da sua política reformista. Mas hoje o assunto deste livro é A Língua do Outro, ligado também com a racialização do inglês e do ensino do inglês no Brasil, e também sobre a questão complexa com as questões ligadas à língua, à teoria da língua e ao diálogo e a relação entre as línguas. E, portanto, aqui é um livro interessantíssimo, atualíssimo, e certamente a conferência do professor Eduardo vai ser para nós muito inovadora, muito inspiradora também para as nossas investigações que fazemos para poder lançar luz de conhecimento, luz também conceptual. Portanto, agradecemos imenso ao professor Luís Eduardo a sua presença e disponibilidade, e agradecemos também muito ao meu colega, professor Jeffrey Scott Charles, professor da nossa Universidade Aberta e também coordenador do Centro de Estudos Globais, também acolhe este seminário, e que hoje aceitou amavelmente coordenar esta sessão, representar aqui o nosso Centro de Investigação na nossa Universidade, e fazer um comentário crítico, como é próprio do figurino destes seminários. Portanto, Sr. Professor, seja bem-vindo ao entre nós. Sr. Professor, obrigado pela sua disponibilidade para contracenar neste diálogo académico, e, portanto, a palavra é sua, seja bem-vindo. Boa tarde a todas e todos, daqui de Portugal, do Brasil, do mundo em língua portuguesa. Eu agradeço imensamente a essa oportunidade que me foi dada pelo professor José Eduardo Franco, mais uma vez, de
falar aqui nesse luxuoso Salão Nobre da Universidade Aberta de Portugal. Queria agradecer também a disponibilidade do professor Jeffrey Scott Giles, professor aqui da Universidade Aberta, e que leu o livro, vai fazer os comentários críticos. É com muito prazer, né, mesmo, que eu divulgo em primeira mão esse livro, A Língua do Outro, ensaios sobre ensino, literatura e cultura de língua inglesa no Brasil, porque ele representa uma síntese do que foi a minha carreira como professor universitário, né? A minha profissão, inicialmente, foi ser professor de inglês. Eu comecei, a primeira coisa que eu soube fazer profissionalmente na vida foi dar aula de inglês, né? Em cursinhos, na escola, e logo depois que eu fui para a universidade e fiz letras, me formei em inglês, comecei a me dedicar ao estudo da literatura de língua inglesa. E foi assim que eu me tornei professor de literatura de língua inglesa da Universidade Federal de Sergipe. E a partir de então comecei uma série de estudos e pesquisas, inicialmente sobre a historiografia brasileira da literatura inglesa, por uma razão muito simples, né? Um obstáculo que temos sempre quando damos aula de língua estrangeira e sobretudo de literatura de língua estrangeira é a compreensão dos alunos, né? E com isso eu sentia muita dificuldade em lidar com o material em língua inglesa que tratava de literatura dos alunos. Então, material referente à história literária, a poesia, não só as obras em si, mas sobretudo crítica e história literária. E foi então que eu comecei a pesquisar, comecei a buscar quais seriam aquelas obras em língua portuguesa que tratavam de literatura de língua inglesa, principalmente literatura inglesa, depois literatura norte-americana ou estadunidense. E depois de feito esse levantamento, eu descobri que pouca gente conhecia esses livros, a existência desses livros. Aliás, um deles é de um grande intelectual português, Jorge de Sena, talvez seja o ensaio historiográfico mais completo em língua portuguesa, um livro dele titulado A Literatura Inglesa, Ensaio de Interpretação e História. Mas além do Jorge de Sena, alguns autores brasileiros, desde o século XIX, já vinham publicando, sobretudo no campo da história literária, obras sobre a literatura de língua inglesa em português. E foi a partir de então que eu decidi elaborar uma historiografia brasileira da literatura inglesa. E foi esse o título da minha dissertação de mestrado. E ao estudar a historiografia da literatura inglesa, eu me dei conta que era preciso também desvendar a história do ensino de língua inglesa que havia por trás do ensino da literatura. E, dando mais alguns passos adiante, eu percebi que não era possível pensar a história literária propriamente dita, tá? Sem pensar no ensino da literatura. Quer dizer, uma coisa muito ligada à outra. A motivação, tanto editorial quanto autoral dos livros de história da literatura, se dava muito em função do ensino, né? E eu comecei a perceber isso nas minhas pesquisas. E o que foi que eu fiz com esse livro? Eu selecionei uma série de artigos publicados entre 2003 e 2014, mais ou menos, sobre 3 pontos que eu considero fundamentais na recepção e circulação de cultura de língua inglesa no Brasil. Primeiramente, o ensino, por isso que ele vem em primeiro lugar, depois a literatura e, finalmente, a cultura. E não a cultura naquele sentido mais clássico da palavra cultura, de alta cultura, mas a cultura que se convencionou chamar cultura pop lá no Brasil, né? A falta de uma expressão melhor, a gente diz cultura pop. Porque quando se diz cultura popular, geralmente o que a gente concebe é um tipo de cultura que se contrapõe à cultura erudita, né? Com manifestações folclóricas, enfim. E quando dizemos cultura pop, a gente está falando do que os intelectuais de Frankfurt chamavam de cultura de massa, né? Quer dizer, aquela cultura do rádio, da música, do cinema, e isso me chamou muita atenção como objeto de pesquisa a partir de um certo momento da minha carreira. Então,
O livro ele foi organizado dentro desses 3 temas, né? O ensino, a literatura e a cultura. E antes de mais nada, antes de começar a tratar dos temas propriamente ditos, eu escrevi um capítulo intitulado Uma palavra sobre método e fonte de pesquisa, porque ao tratar do ensino, algo que eu percebia e que me incomodava muito era que as fontes legislativas não eram trabalhadas, porque elas pareciam ser óbvias demais. Então a lei como fonte de pesquisa sempre foi algo clássico, mas algo também muito questionável. Não é? Sempre que um pesquisador usa a lei como fonte para justificar ou para explicar qualquer fenômeno relacionado ao ensino, né, as críticas são muito evidentes e muito fáceis também, porque a lei é só a vontade do legislador. A lei é um ideal, é um dever ser, né? Ela nunca, digamos assim, reflete as práticas do ensino. No entanto, eu percebi que a lei, a feitura da lei, é também uma prática. Ela não é só uma teoria, é uma prática e ela é resultado de uma autoria coletiva, de um tempo de debates parlamentares. O texto ele é sempre refundido e, de certa forma, esse texto não autoral que se torna lei, ele é uma ideia geral e cultural do que se concebe sobre um determinado tema num determinado momento histórico. E foi assim que eu comecei a fazer um levantamento de toda a legislação do ensino, de modo geral, e depois de toda a legislação do ensino de língua inglesa, de modo particular. E eu cheguei a isso de uma maneira muito simples, buscando na própria materialidade dos livros de história da literatura inglesa. Porque em seus prefácios, nas notas dos editores, nos prólogos dos próprios autores, havia sempre uma justificativa de que o livro foi editado e publicado em decorrência de uma determinada lei de educação, uma lei educacional. Então, com essa informação, eu fui atrás das leis e percebi que, de fato, havia toda uma tradição legislativa, né, com relação aos conteúdos curriculares, tanto os referentes à língua quanto à literatura. E, baseado nisso, eu fui desenvolvendo um método a partir dessa fonte legislativa. E as fontes elas tiveram que ser diferenciadas e classificadas, na verdade, né? Então, o que eu chamo de peças legislativas vai abranger não somente a lei, mas também todas as peças a ela relacionadas, a começar pelos debates parlamentares, que estão presentes nos anais da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, no Senado. Há também os relatórios ministeriais, relatórios até de inspetores de ensino, ou de políticos ou intelectuais cujo relatório era encomendado pelo governo. Então, é um tipo de documento também que é concebido por mim como peça legislativa e ajuda ao pesquisador, nos ajuda, a mim principalmente como pesquisador, a entender melhor, a compreender melhor esse processo de institucionalização da língua inglesa e da literatura de língua inglesa no currículo escolar, num currículo especialmente. É muito interessante, me desculpem eu falar isso, porque estamos prestes a celebrar a efeméride natalícia de Sebastião José de Carvalho Melo, do Marquês de Pombal, e foi estudando a legislação sobre o ensino de línguas que eu cheguei a Pombal. Eu comecei a perceber que as reformas pombalinas foram as primeiras a introduzirem como conteúdo as línguas estrangeiras modernas no currículo, em certos tipos de currículo. Por exemplo, no currículo das escolas militares, como paradigma, a gente tem o Colégio Real dos Nobres, de 1761, não o Colégio Real dos Nobres em si, mas a lei, os estatutos do Real Colégio dos Nobres. Então, os estatutos como lei, não interessa a mim, como pesquisador, se aqueles estatutos foram exercidos, praticados ou não. O que me interessa, do ponto de vista da história das ideias, tanto linguísticas como relacionadas à política educacional, é o que foi concebido naquele momento. Então, esse é um documento, né, esse documento de 1761 é um documento que introduz, né, que ele coloca como necessário para a formação
do perfeito militar, o conhecimento específico de língua estrangeira, que antigamente se dizia línguas vivas, né? Línguas estrangeiras modernas ou línguas vivas. Então, pensando nisso, eu me tornei pombalino quase que espontaneamente, né? Porque ao estudar toda essa legislação do ensino e a legislação sobre o ensino de línguas, eu comecei a perceber que havia uma fundamental importância nas reformas pombalinas da educação para a transformação das línguas estrangeiras em matéria de ensino. Isso tanto no ensino militar, quanto no ensino comercial, sobretudo, no ensino comercial, na instrução comercial, e finalmente na reforma da Universidade de Coimbra, que passou a exigir como matérias preparatórias as línguas estrangeiras para o ingresso em determinados cursos. O inglês, por exemplo, para o ingresso na medicina, né? E o francês, por exemplo, para o ingresso no direito. Ou seja, essa exigência, né? Essa exigência da lei como preparatório, quer dizer, como uma disciplina, um pré-requisito para você poder cursar, fazer um curso superior, isso é o que um pesquisador francês, que eu utilizo muito, chamado André Chervel, que escreveu um texto que hoje é clássico, chamado História das Disciplinas Escolares, ele conceitua e teoriza as disciplinas, dizendo que uma das características principais de um campo de saber ou de um conteúdo específico se tornar uma disciplina é ele ser exigido em algum exame. Então, os exames, né, é o que ele chama de natureza docimológica da disciplina. Ou seja, os exames, eles são fundamentais para a formulação de uma disciplina escolar, inicialmente, depois uma disciplina acadêmica. O caso da literatura foi um pouco diferente, tá? Porque a literatura, como disciplina, ela vai passar por um processo de autonomização com relação à retórica. Foi num artigo um artigo de 2020, escrito em parceria com José Eduardo Franco, que a gente tenta mostrar como a reforma do latim, a reforma de 1759, do Pombal, já aponta para um processo de autonomização da literatura com relação ao ensino da retórica. Porque o ensino da retórica, ele vai se concentrar nas figuras de linguagem, né? No imitácio, que também vai incluir o emulácio, né? A emulação, a imitação, as figuras de linguagem da retórica. E a introdução do Pombal vai ser, nas reformas pombalinas, não dele especificamente, vai ser a introdução de um cânone de língua portuguesa, o estudo de certos autores. E o estudo de certos autores, isso daí, segundo o Otto Maria Carpo, que é um intelectual muito importante, austríaco, na verdade, né, se não me engano, não estou bem certo, mas viveu no Brasil, foi exilado no Brasil desde a década de 40, né? Eu me perdi um pouco agora que eu estava falando da literatura. Sim, ele fala que o Quintiliano seria, o romano Quintiliano, seria o primeiro autor a ensaiar a ideia de cânone literário e, com isso, a ideia de história da literatura. Ou seja, exigir que os alunos estudassem determinados autores e determinadas obras fez com que o ensino da retórica, aos poucos, se transformasse nisso que a gente chama história da literatura. E a relação entre história da literatura e ensino da literatura é muito íntima e quase indissociável. Tanto que todos os manuais de história da literatura, eles são produzidos em função do ensino, para uso escolar. Daí as suas frequentes reedições, né? Então, o que eu falo no primeiro capítulo sobre método e fonte de pesquisa é para justificar a fonte de pesquisa legislativa, para justificar um tipo de método interpretativo baseado na fonte legislativa e, a partir daí, fazer essas inferências a respeito da institucionalização do ensino da língua inglesa, no caso específico, mas também serve para o ensino da língua de modo geral, né? Do latim, do francês, da língua nacional, da língua inglesa, e no caso da literatura, que é um processo diferente, porque parte
de um paradigma diferenciado, que é o da retórica, do ensino de retórica, que já é clássico. Tá? Então, essa é mais ou menos a introdução do livro, que fala de método e fontes de pesquisa, e finalmente eu passo para um segundo tópico, que eu intitulo, à guisa de introdução, o mito da língua. Então, o que eu chamo de um mito da língua? Primeiramente, é preciso entender o que eu estou chamando de mito, né? Eu sou um pouco devoto aqui do José Eduardo Franco, que iniciou, teoricamente, bibliograficamente, a produzir uma série de livros sobre mito, a partir de sua dissertação de mestrado sobre o mito de Portugal e depois do doutorado, o mito dos jesuítas. Em 2004, ele havia produzido com a professora Anabela Rita o mito do Marquês de Pombal. E no meu primeiro pós-doc, aqui em Portugal, em 2011, eu fui orientado pelo professor José Eduardo Franco e produzi um livro chamado O Mito da Inglaterra. E a ideia de mito que eu assumi, tanto no mito da Inglaterra quanto aqui, quando eu falo em mito de língua, que aliás é decorrente desse livro, né, é o conceito do Mircea Eliade, né, de mito de origem, de um mito que serve para explicar a origem das coisas, ou de algumas coisas, de alguns fenômenos sociais, sobretudo. Né? Então, a partir do momento em que a língua, discursivamente, serve para justificar uma origem, sobretudo uma origem da nação, a origem de um povo, a gente já está diante do mito da língua, porque a língua se torna um mito de origem de um povo específico. Depois, um mito de origem de uma nação. Isso começa, se a gente for datar assim vagamente, no século XVI, com um processo que a gente chama, baseado no Sylvain Auroux, um teórico e linguista francês, de gramatização. Ele chama isso de revolução tecnológica da gramatização, né? A gramática e o dicionário, que é um processo de tecnologização, de sistematização dos vernáculos baseado na língua latina, né? Dos vernáculos do modo geral. Isso é tanto do século XVI, apesar da primeira gramática de vernáculo ter surgido ainda no século XV, de Antônio de Nebrija, né? Na Espanha. No século XVI, a gente já vai ter gramática até de línguas indígenas, né? O próprio Anchieta vai escrever a arte da gramática da língua mais falada da costa do Brasil. E também data do século XVI a formação da maioria das gramáticas, na língua portuguesa, na língua inglesa, um pouco tardiamente nesse caso, da língua francesa. Então, o processo de gramatização, ele marca, nesse início da modernidade do século XVI, não é? O começo do que a gente pode chamar de ascensão dos vernáculos, né? Em que o cuidado com os vernáculos, a gramatização, vai provocar a literarização, a escolha dos cânones, que vão servir de justificativas e de exemplos para essas gramáticas, né? De alguns autores, e não é à toa que no século XVI a gente vê o surgimento de cânones, dos cânones nacionais na Europa, né? Eu falo do Edmund Spenser na Inglaterra, mas eu falo, sobretudo, do Camões na língua portuguesa, né? Um pouco depois Cervantes, né? Na língua espanhola, ou seja, a revolução tecnológica da gramatização, o processo de ascensão dos vernáculos, torna a língua um mito, porque vai dar sustentação, vai dar lastro discursivo para o discurso das nações e das nacionalidades alguns séculos depois, né? E é preciso ter o cuidado do mito da língua, e é preciso ter o cuidado de compreender o mito da língua, e a minha preocupação em colocar isso como tema do livro, como tema inicial e introdutório do livro, foi justamente fazer com que o leitor desautomatizasse a ideia de língua e nação, uma língua e uma nação, que é como se fosse um pressuposto, e aí que está, digamos assim, todo esse imaginário que eu estou chamando de mito, mas não o mito no sentido de não verdade, no mito no sentido de Eliade mesmo, de algo mais profundo, de motivação mesmo, de uma cultura. Tá? Dito isto, eu começo a primeira parte do livro falando do ensino de língua inglesa. Primeiramente,
eu busco estabelecer a fase inicial do processo de institucionalização do ensino de língua inglesa no Brasil, né, a partir de 1809, mas eu vou um pouco mais atrás e percebo e afirmo que as reformas pombalinas dão início a esse processo, né, porque inclusive do ponto de vista da estrutura da política educacional, né, porque com a expulsão dos jesuítas foi criado esse recurso do professor régio, das aulas régias do professor régio. E os primeiros professores de línguas vivas são professores régios, por assim dizer. Inclusive, os professores do Colégio Real dos Nobres, né, tanto o René Boiré, de francês, como o John Joyce, de inglês, foram com a família real para o Brasil e se tornaram professores de inglês e de francês, respectivamente, lá no Brasil. Ou seja, a gente, no caso da institucionalização das línguas estrangeiras de modo geral e da língua inglesa em particular, a gente não pode fechar os olhos para as reformas pombalinas, porque elas são determinantes. E por isso que eu determino eu considero essa primeira fase um período em que a língua inglesa ainda não é uma disciplina, ela é uma matéria de ensino pré-requisito, como já era desde a reforma de Coimbra, e permanece no Brasil com a chegada de Dom João, porque vai ser pré-requisito para os cursos de medicina, depois para as academias militares, para a instrução comercial, para o curso de direito, francês inicialmente, depois inglês. Ou seja, a fase inicial da institucionalização do ensino de língua inglesa no Brasil, ela é marcada por esse surgimento da disciplina como, não da disciplina ainda, mas da matéria de ensino como um preparatório, como um requisito, como uma introdução para você poder estudar. E por motivos muito práticos, né? No caso, por exemplo, do ensino comercial e do ensino militar, da instrução comercial e militar, porque os livros eram escritos em francês ou em inglês, era preciso aprender antes para conhecer, né? Porque não havia uma produção em língua portuguesa desse material. É o que eu chamo de uma finalidade instrumental do ensino da língua estrangeira, nesse primeiro momento. Tá? E eu adianto, aprofundo mais essa ideia quando abordo a instrução militar, né, no Brasil, e também os cursos jurídicos. A partir dessa legislação que eu busquei mapear nesse período, algo que me chamou muito a atenção foi o fato de o Estado começar a legislar a respeito dos tradutores e intérpretes, né? Sobretudo no Brasil, e por motivos também muito práticos. A abertura dos portos, uma das primeiras atitudes de Dom João VI, quando chega no Brasil, e que exigiu pessoas que não que soubessem falar, mas que soubessem pelo menos ler, né, os documentos, as entradas de mercadoria, ou seja, era preciso ter pessoas experientes ou que tivessem algum conhecimento de línguas vivas, né? E assim foram criados vários cargos, né, de intérpretes e tradutores no Brasil. Um dos capítulos eu intitulo As Origens da Profissão de Tradutor Público e Intérprete Comercial, começando em 1808, no ano exato da chegada da família real, até 1943, quando foi regulamentada a profissão, que ainda hoje ainda baseada nessa lei, do período de Getúlio Vargas no Brasil, de tradutor juramentado, né? Hoje, por exemplo, se alguém na minha instituição quiser fazer um pós-doc, uma pós-graduação, etc., se eu, por exemplo, quiser sair do país para dar uma palestra na Inglaterra, eu tenho que pegar a carta convite da instituição inglesa, contratar um tradutor juramentado, e só ele tem essa possibilidade, só ele tem a legitimidade para traduzir e transformar o documento e validar o documento em língua portuguesa. Então, essa profissão, ela foi regulamentada já no século XX, né, no caso do Brasil, no período getulista, que é um período tão importante e controverso quanto o período salazarista aqui no Brasil, embora com suas especificidades, mas que tem origem já por conta dessas necessidades práticas, da abertura dos portos, do contato com a língua do outro, basicamente, né? O contato com a língua do outro. Então, e talvez aqui, nesse momento dos tradutores, a gente veja de modo prático como é importante o contato com a língua do outro, já que, como disciplina e como pré-requisito, os conhecimentos ainda são muito rudimentares.
gramaticais, né? Inclusive as gramáticas do período, eu orientei trabalho já sobre as gramáticas pombalinas de inglês, inclusive vai ser publicado agora, da professora Elaine Maria Santos, foi minha orientanda, e vai publicar, agora já está saindo, as gramáticas pombalinas de inglês. Você já fez uma análise de todas as gramáticas de inglês que foram publicadas no período pombalino. E observando, eu já tinha feito um levantamento na minha tese, e ela aprofundou, encontrou mais gramáticas, e observando os discursos dos seus prefácios, né? E também o método e a maneira como elas eram organizadas, de maneira muito estrutural, de maneira que aos poucos é que vão sendo introduzidos elementos, digamos assim, conversacionais, né? Elementos para digamos assim, para uma prática da língua inglesa. Essa prática, ela vai existir inicialmente fora do ambiente escolar, do ambiente do instituto escolar, e sim na Praça do Comércio, né? É algo também que a gente não pode deixar de associar ao pombalismo, porque a instrução comercial é o que há de mais novo e inovador nas reformas pombalinas, né? Hoje a gente sabe que o Thomas More foi uma grande influência para ele, mas com a ação do Estado, ao regulamentar a instrução comercial, Portugal tem a precedência por conta dessas reformas de Pombal, tá certo? E aí depois eu analiso uma gramática específica, uma gramática que foi um best-seller no século XIX, a gramática do Dr. Mota de Azevedo, e analisar essa gramática me deu a oportunidade de falar um pouco mais sobre as finalidades do ensino da língua estrangeira e da língua inglesa de modo particular, o que me deu a oportunidade de fazer uma periodização das finalidades do ensino de língua, baseado também no conceito de disciplina escolar de Chervel e na ideia de que a disciplina, o mais importante numa disciplina não é o como, nem o que, e sim o para quê. Não é o que, o conteúdo, nem o como, que é o método, que é grande parte da discussão, mas sim para quê. Para que estudar a língua estrangeira? Qual é a finalidade, né? Qual seria a finalidade específica? Então, no meu entender, na minha tese, eu divido em 3 essas finalidades. A primeira parte, uma finalidade instrumental, de ordem prática, né? Que vai até a década de 30, mais ou menos. Uma finalidade literária, que começa com a institucionalização da instrução secundária no país, em 1837, para ser mais exato, na década de 30 do século XIX, porque já nesse momento o material didático, as gramáticas, o ensino, a lei sobre o ensino vai exigir que o estudante conheça os autores de língua inglesa, os autores, as obras, ou seja, a literatura, a língua, né, ela passa a ser ensinada por si mesma. Ela não é um requisito para você entender uma outra coisa, como era antes assim no ensino comercial. Você vai aprender o inglês para poder ler os livros sobre militar, sobre a engenharia, etc., lançamento de bombas, etc. No caso do curso jurídico também, você vai aprender francês para ler os juristas franceses, você vai aprender, enfim, é uma característica instrumental. A língua ela não vale por si mesma, o saber não vale por si mesmo, é um saber instrumental, como escada para você saber de outra coisa. No caso da função, da finalidade literária, a língua já vale por si mesma, por conta da literatura. E aí a gente já está em 1837, já está em plena efervescência do conceito nação e nacionalismo, e a literatura vai ser a marca da nacionalidade. Ou seja, estudar literatura é você estudar o seu país, a sua nação. Vai ser fundamental estudar a língua nacional, a literatura nacional e também conhecer a língua do outro e a literatura do outro, né? Então, o ensino da língua estrangeira, ele vem também associado ao ensino da literatura. Por isso eu chamo finalidade literária. E, finalmente, já na década de 70 do século XIX, a gente vê uma finalidade prática do ensino. Por que prática? Baseado já no desenvolvimento das ciências linguísticas, na glótica, como se falava, fonética e fonologia, sobretudo, né, os símbolos fonéticos que foram internacionalizados,
o ensino passou a se preocupar com o falar, com a comunicação. Isso que depois começou a se chamar communicative approach, etc., mas que nesse momento é também um momento até um pouco ideológico, porque essa nova finalidade ela se contrapõe a uma finalidade literária, já que ela se quer científica, ela se quer prática e não mais teórica, né? Essa gramática do Dr. Mota de Azevedo é um best-seller que atravessa duas dessas fases, né? E mostra que uma mostra viva de que a legislação também encontra barreiras, resistências na prática, e o exemplo é esse, né? O exemplo de um best-seller, porque mesmo depois que uma nova lei foi lançada, mesmo depois que foi consolidada uma nova finalidade, o livro dele continuou ainda vendendo durante muitos anos. E assim eu fecho a primeira parte do livro sobre o ensino de língua, né, ensino, a parte do ensino, e finalmente eu passo para a literatura. São 2 capítulos dedicados à literatura. No primeiro, que é a minha área de origem, digamos assim, do mestrado, né, e no ensino. No primeiro, Nações em Confronto, as histórias literárias e as literaturas comparadas no século XIX, eu busco mostrar como a história literária ela está associada não só ao ensino da literatura, mas também à literatura comparada. Isso porque a maioria das obras de história literária são assim, o que se dizia antigamente, história da literatura universal, aí depois história da literatura mundial, que era um manual em que você via todos os países, os principais autores, etc. E com também uma característica muito grande, né, de comparação, né, de competição. Uma competição de nações, uma nação contra nação. É por isso que eu digo nações em confronto. E eu faço um passeio na historiografia, na parte teórica da historiografia, né? E na parte teórica eu busco desde os mais clássicos, assim como René Velleck é autor, e Austin Warren, no caso que é um estadunidense, os dois fizeram um livro, compuseram um livro chamado Teoria da Literatura, Theory of Literature, que se tornou um primeiro manual assim, de teoria da literatura. Um manual, segundo Roberto Assis de Souza, esse livro ele estabelece o padrão dos cursos de teoria da literatura, né? E nesse mesmo livro, na Teoria da Literatura, o René Velleck tem um capítulo dedicado à história da literatura. E pela primeira vez ele teoriza a história da literatura como um campo de saber teórico. Tem muita gente, quando eu comecei a estudar literatura, eu sempre fui fascinado por história literária. Os grandes manuais de história literária, os professores diziam, mas isso é muito ultrapassado, é muito superficial, vale mais a pena a história, digamos assim, monográfica, né, vertical e não horizontal, panorâmica. Essa discussão permaneceu durante muito tempo, mesmo com René Velleck e mesmo com a eloquente defesa de Otto Maria Carpo, num livro que ele tem gigante, de 8 volumes, chamado História da Literatura Ocidental. Foi preciso esperar até 94, mais ou menos 92, 94, não é, para o Hans Robert Jauss escrever um manual chamado A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária, né, mostrando que havia na história literária uma parte teórica também, um conhecimento teórico e crítico, não é, que não era muito, digamos assim, enfatizado pelos professores e pelos teóricos da literatura. Não é? Sem contar, isso daí eu devo muito a Carpo, não é? A sistematização da literatura como objeto de estudo e de ensino, como algo a ser ensinado, não é? Como matéria a ser ensinada. Não é? Bom, e dito isto, nessa parte geral assim, da história da literatura comparada, eu passei a analisar os primórdios do ensino de literatura e de língua inglesa no Brasil. E nisso a gente vai ver nos próprios manuais, né? A começar com o manual do século XIX mesmo, né? O primeiro manual lá do século XIX, de um cônego, né? O cônego Fernandes Pinheiro, professor do Colégio Pedro II, ele vai escrever uma História da Literatura Geral. E aí na parte dedicada à Inglaterra, ele coloca lá todos os autores que ele considera. É interessante que para ele Shakespeare não é tão bom assim. Ele não é tão bom assim. Né? Porque a gente sabe que Shakespeare foi valorizado durante o romantismo, né? Durante o neoclassicismo era um autor de mau gosto, né? Porque durante o romantismo,
Durante o neoclassicismo, porque ele rompia com padrões, etc., sobretudo as regras da unidade, né, no teatro, e então foi preciso esperar o romantismo para que ele fosse valorizado pela sua originalidade, mas se bem que os românticos exageraram tanto que deixaram de considerar o fato de que ele não era original, né, que as peças dele eram refeitas, né, a partir de histórias já existentes. Então, o ensino da literatura inglesa no Brasil, ele começa com uma matéria substituta da retórica. Veja que coisa interessante. Um professor de retórica e poética, o currículo da retórica, ele deixa de se basear tanto nas figuras de linguagem para começar a analisar autores de obras, uma espécie de trechos de obras, cânones, né? E aí, não mais autores só latinos, ou então só portugueses ou brasileiros, mas também dos outros países. E aí que entra a literatura inglesa como objeto de ensino dentro dessa disciplina que se chama História Literária, ou História da Literatura Geral, né? Então, no século XIX, é mais ou menos esse o conjunto, que só vai se modificar já na década de 30 e 40, com a reforma do governo de Getúlio Vargas, porque ele vai exigir que nas aulas de inglês, francês, italiano, etc., se estude também a literatura. Então, nos últimos anos, tinha que estudar a literatura. Hoje em dia, a gente sabe que só se estuda literatura de língua estrangeira na universidade. Quem estuda letras na universidade. Mal você estuda a literatura de sua própria língua na escola, né? Mas antes não, você já estudava, também não tinha curso de letras no Brasil. Os primeiros começaram a surgir já na década de 30, 34, a primeira faculdade, no caso, né, no Brasil. E depois na década de 40, de 34, que é da USP, né, da de São Paulo, que foi a primeira, embora teoricamente, por lei, a primeira universidade fosse a Universidade do Brasil, criada em 1931, mas na prática a primeira universidade acabou sendo a Universidade de São Paulo, né, embora muitas outras fossem surgindo ao longo do tempo, né? E nesse momento da década de 30 e 40, os livros eles começaram a se... Também ainda eram livros coletivos, assim, de história da literatura francesa, tal, inglesa, mas com mais detalhes, com mais verticalidade dentro de autores e de obras, né? Um dos autores, inclusive, muito pouca gente, minha orientadora de mestrado, ela ficou surpresa que não sabia. O próprio Manuel Bandeira, né, poeta, ele escreveu um livro chamado Noções de Histórias da Literatura, porque ele foi professor substituto do Colégio de Pedro II e resolveu fazer um manual dessa disciplina. E aí ele coloca, né, todos os gostos dele, da literatura inglesa, todos os preconceitos com relação à literatura estadunidense, isso vai desde o século XIX. Ele diz, olha, o povo norte-americano é um povo muito prático, superficial, eles não têm o espírito dos ingleses, etc., né? Esse era o ataque que se dizia, ao contrário do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, já um autor modernista, ele já vai reconhecer a literatura estadunidense, né? É interessante porque no século XIX, um autor como Edgar Allan Poe, para ser reconhecido internacionalmente, que é um grande ícone da literatura estadunidense, ele vai ser reconhecido pelos franceses, né? Com a tradução do Baudelaire, e depois na Inglaterra, né? Para depois nos Estados Unidos se tornar um cânone, digamos assim, né? Então a gente consegue observar, uma das coisas que a gente pode observar no estudo da história literária e no estudo desse início, dos primórdios do ensino da literatura inglesa no Brasil, é essa movimentação do cânone, né? que diz muito da estrutura social do momento, né? O que se valoriza, que aspectos de determinado autor, de determinada obra se valorizam, tá? E com isso eu fecho essa segunda parte do livro e começo para a última parte, que é a parte da cultura. E na parte da cultura eu dividi 2 capítulos, um sobre rock e outro sobre disco music, que foram artigos assim paradoxais que eu comecei a estudar e a pesquisar depois do meu pós-doc aqui em Portugal. Depois que eu escrevi o Mito de Inglaterra, como a última parte do livro eu já tratava um pouco de cultura pop, que eu fiquei muito encantado com o hibridismo, né, de algumas manifestações culturais, conversando com o Ricardo, que aqui está presente, do Buraca Som Sistema, e eu ficava muito impressionado com algumas bandas de Angola, de Portugal, que misturavam tradições, que faziam uso da língua inglesa de maneira crítica e até um pouco desconstruída, né? E aí eu comecei a me interessar por esse fenômeno da cultura pop e até que ponto a recepção dessa cultura ela interferia
na nossa própria cultura, no nosso dia a dia, não na nossa cultura nacional, mas no nosso próprio modo de vida. E, baseado na minha própria biografia, eu fui ver como isso ocorria no rock, né? O gosto pelo rock. E aí eu digo, entre a rebeldia e a alienação, a década de 1980 e a massificação do rock no Brasil. A gente sabe que o rock não começa na década de 80, começa lá na década de 50, é uma evolução do rhythm and blues, etc. Diz o outro lá que Elvis stole the rock and roll from the black. Tem uma música do Public Enemy que ele diz assim, né? O Chuck D, ele fala assim, que o Elvis roubou o rock dos negros e se tornou uma coisa branca. Bom, tirando essa polêmica, a gente sabe que surgiu no século, na década de 50, o rock na década de 60, ele teve muito a ver com o movimento dos direitos civis, né? Ou seja, ele sempre foi uma maneira libertadora, uma maneira rebelde de contestar o sistema, né? Assim ele ficou conhecido na década de 60. Assim ele foi uma música de vanguarda, que perdeu um pouco a sua hegemonia com a chegada da cultura disco na década de 70, né? Mas que manteve. A gente vê que a produção de rock na década de 70 ainda continua, né? Com bandas de rock pesado, como Deep Purple, Black Sabbath, etc. Mas o que vem de disco, cultura popular, é a disco music, principalmente produzida nos Estados Unidos, né? Que toma todas as rádios e a cultura do mundo inteiro. No Brasil, o rock ele só vai ser massificado, ele só pode ser considerado arte de massa na década de 80, porque embora na década de 70 já tenhamos muitos artistas do rock, como Raul Seixas, como a Rita Lee, etc. Também em Portugal, você vai encontrar bandas de rock na década de 70, mas na década de 80 foi um fenômeno comercial mesmo, quer dizer, os cantores e autores também de letras, eles vendiam centenas de milhares de discos, né? Eles se tornaram ídolos assim nacionais e aparentemente rebeldes, mas de modo paradoxal entre a rebeldia e a alienação, porque ao mesmo tempo que eles tinham um discurso contraventor, contra a repressão familiar, contra a repressão social, etc., não se questionava o fato de usar o rock como linguagem, né? Não se questionava o fato de usar o inglês como língua corrente assim, nas músicas. Ou seja, algumas características do que na década de 60 e 70 se chamava alienação são parte presente, um elemento presente na produção cultural do rock nos anos 80. Isso daí se comprovou mais ainda quando, né, passada a fase áurea do rock, né, na década de 90, houve outros movimentos, etc. Foi desconstruído o rock por conta de movimentos como o Mangue Beat no Brasil, né, que era um movimento que, semelhantemente à Tropicália, fazia uso de tradições locais junto com o rock, né? Ele se transformou num estilo de música de pessoas conservadoras, paradoxalmente falando, no Brasil. Isso aí a gente vê alguns autores, alguns cantores, por exemplo, que foram um sucesso, ídolos na década de 80, que no final, agora, por exemplo, em períodos... você vê que o rock é uma coisa importante que se diga, tá? O rock no Brasil surgiu num momento ainda em que a ditadura não tinha acabado. Oficialmente, a ditadura termina em 1985. Então, a voz contestatória do rock, 1985, que é o ano do primeiro Rock in Rio, o primeiro festival de rock grande que teve no Rio de Janeiro, etc. Mas a voz contestatória do rock na década de 80 era muito forte por conta da ditadura, né? E aí depois, passada a ditadura, chegando ao momento democrático, a gente percebe alguns roqueiros dessa época, dos anos 80, com posições altamente conservadoras hoje. Inclusive com palavras elogiosas até a própria ditadura militar, né? Cantores, por exemplo, eu prefiro não falar para não fazer propaganda nem dar algoritmo na internet, mas a gente percebe que muitos autores, né, e é fácil ver isso no Twitter, nas redes sociais, etc., que são inclusive contra, defendendo, né, o posicionamentos do governo atual em elogios a atitudes do governo militar, atitudes de tortura, por exemplo, né? A gente sabe que o atual governo elogiou
né? O atual presidente, quando era deputado, elogiou um general ultra torturador, reconhecidamente torturador, né? E isso causou a maior revolta em todos. Mas houve vozes do rock que defenderam isso, né? Inclusive um dos roqueiros, em discussão com outra pessoa, em discussão com um escritor inclusive muito famoso, o escritor, eu posso dizer o nome, vale a pena, Marcelo Rubens Paiva, escreveu Feliz Ano Velho. Ele teve o pai dele, Miguel Paiva, foi torturado e morto pela ditadura. Então ele, nas redes sociais, de maneira muito revoltada, ele disse: olha, é uma pena, meu pai morreu pela ditadura, que haja pessoas que ainda defendam e tal. E aí esse roqueiro disse: olha, a culpa é dele que estava fazendo coisa que não prestava. Então, quer dizer, o roqueiro, inclusive, que é autor, fez parte de uma banda de muito sucesso na década de 80, eu cito no livro, né? Foi A Gente Somos Inútil, do Traje a Rigor, estou falando já o nome da banda, que foi um sucesso no Rock in Rio em 85, porque era uma música que dizia tudo o que estava acontecendo, né? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, a gente não sabemos, né? A gente não sabemos nem falar direito, dizer, uma coisa que chocante, de maneira muito perversa e muito bem sacada, né? Uma crítica feroz ao contexto da época. Então, essa mesma pessoa, esse mesmo autor, anos depois disse: olha, não foi tão mal assim a ditadura. Então é algo que é estarrecedor. É de fato um paradoxo entre a rebeldia e a alienação. E aí, finalmente, last but not least, aqui, a cultura disco no Brasil, na década de 70. Quer dizer, a década de 70 ela sempre foi vista com maus olhos, porque a década de ouro seria a década de 60, da Revolução Cultural, comportamental, etc. A década de 70 seria a década do consumismo, né? Do consumismo, do comercialismo, a disco music que tocava nos rádios. No entanto, se a gente for perceber bem, e sobretudo a queda da disco music na década em 1979, um movimento dos Estados Unidos que ficou conhecido como Disco Sucks, né? Feito por um disc jockey americano. Ele promoveu um jogo, uma final de uma disputa de futebol americano, como a gente diz, e ele pediu para que todo mundo levasse discos de discoteca para queimar no meio do estádio. Então houve uma grande queima de discos, uma verdadeira demonização da disco music. Então foi preciso que o tempo passasse um pouco para a gente perceber que essa demonização era uma contestação do rock, digamos assim, que era feito em sua maioria pelo roqueiro branco, classe média, como um tipo de música que dava abertura e emergência, né, e digamos assim, destaque, né, melhor dizendo, para autores não brancos. Um autor como Sylvester, por exemplo, que era uma drag queen na década de 70, que tem a música You Make Me Feel, né? E foi um hit, né, internacional, que era recebido sem preconceito, né? Por incrível que pareça, o sucesso dele, né, fez com que, de certa forma, o público o aceitasse do jeito como ele era. Eu vou dar um outro exemplo, Village People, que eram canções gays, de duplo sentido, mas que eram cantadas por crianças, né? Então a revolta Disco Sucks, ela traz muito um pouco de uma contra-reforma, né? de uma reforma conservadora com relação à disco music. Então, o que eu trago na cultura disco no Brasil, isso daí com os discos de 73 a 79, e com os artistas que surgiram no Brasil, apesar de toda a comercialização, apesar do caráter radiofônico, né, dessa música produzida, houve uma revolução invisível, comportamental invisível, né, e que só foi possível perceber depois de alguns estudos, né, com um tempo passado, tanto do
do ponto de vista da liberdade feminina, quanto do ponto de vista das liberdades sexuais, aquelas que foram alcançadas na década de 60 e exercidas na década de 70, não é? A disco music, ela acabou sendo muito mais, digamos assim, revolucionária, com todos os riscos de simplificação que eu digo, do que o rock. No Brasil, da década de 80. Não estou falando do rock da década de 60, nem da década de 70, não estou falando do punk rock também, né, que também foi um movimento contra disco. Enfim, então foi paradoxal, né? Em vários sentidos. O rock, que era para ser um artigo aparentemente em louvor da rebeldia, ele acabou sendo conservador. E a disco, que era para ser conservadora, acabou sendo revolucionária. E com isso eu termino minha apresentação. É mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eduardo Oliveira, muito obrigado por essa magnífica palestra. Quero agradecer ao professor José Marco Franco pelo convite honroso para participar nesta discussão em torno de um livro que eu considero fascinante. É este livro, A Língua do Outro, que o professor Luís Eduardo Oliveira acabou de apresentar. E é um livro fascinante por razões que o professor Oliveira acabou de referir e outras também que eu vou passar a referir. Mas eu acho que, sobretudo, é porque é o único livro que conheço que toca em assuntos como ensino, literatura e cultura, tudo no mesmo espaço. É um livro que vai do século XVIII até a década 80 do século passado, e com isto, tocando em todas estas múltiplas áreas, é um livro de uma notável coesão e profundidade. E eu acho que o segredo, ou seja, podemos localizar a chave desta coesão no primeiro capítulo do livro, um livro que se chama, como disse o professor Oliveira, Uma Palavra sobre Método e Fontes de Pesquisa. Este título é muito humilde para a riqueza do que o capítulo contém. E como disse o professor Oliveira, refere este conceito de disciplina escolar. E o professor Oliveira vai tecendo uma crítica à anatomia do saber na sua vertente pedagógica, contrariando a ideia de que existe uma área de saber perfeita e etérea e só depois uma disciplina escolar, sendo naturalmente ambíguo o objeto deste ato disciplinar. Entre aquilo que nós podemos chamar, e o professor Oliveira chama a matéria escolar, o professor Oliveira também nota uma oposição entre aquilo que é matéria escolar e a palavra inglesa subject. Mas notamos que também em inglês subject é matéria e também é sujeito. Ou seja, aproveitando um pouco esta oposição entre instrução e educação, sendo educação aquilo que é necessário para produzir sujeitos, podemos concluir que há um processo todo entre a transformação da matéria escolar em subject, que é muito bem documentado neste capítulo. Partindo de uma distinção de Chevelle, já referido, entre finalidades de objetivo e finalidades reais, o professor Oliveira propõe uma missão ambiciosa para o historiador de uma língua na sua vertente pedagógica. E passo a citar. O historiador precisa evitar a redução das disciplinas escolares às suas respectivas metodologias ou ideias pedagógicas, procurando investigar seus objetivos num primeiro estágio nos textos oficiais programáticos e nos planos de estudos, para só então farejar suas finalidades nas salas de aula. Voltando agora ao subtítulo do livro, temos, por um lado, a questão do ensino da língua e esse tal processo de gramatização que o professor Oliveira referiu, ou seja, olhando para a gramática como não só uma unidade pedagógica, como também uma unidade simbólica, ou seja, revelando a função mítica da língua, sobretudo numa abordagem à mesma que arranca da sua condição histórica complexa para transformar numa entidade sincrónica aparentemente fechada.
Isto é o que o seu livro critica de uma forma erudita e minuciosa. Aborda também, e do mesmo modo, a literatura, mostrando como as primeiras tentativas de codificar a literatura para efeitos pedagógicos responderam, e cito, ao processo de configuração da literatura como disciplina independente da cadeira de retórica e poética ou das línguas antigas e modernas, nas quais o uso de textos hoje tidos como literários estava subordinado à sua instrumentalidade, como com relação ao ensino das figuras de linguagem e de modelos retóricos, bem como das suas estruturas. E tanto em relação à codificação da língua como na construção da literatura, o professor Oliveira revela, cito, os absurdos e incongruências do ideário nacionalista. E vou demonstrar um pouco isto através de 3 citações. A primeira é, e se calhar esta é mais polémica, a língua, nesse contexto, é um agente específico de dominação na medida em que hierarquiza os sotaques e expressões, discriminando social e culturalmente seus falantes. Assim, ao contrário do que afirmava Fernando Pessoa e da canção Língua de Caetano Veloso, que ele faz referência, no atual contexto, a língua não pode ser a pátria de ninguém. Passando para a literatura, refere que o romantismo transcende as barreiras do que Carpo denomina miopia nacional, uma vez que, ao implicar a relação entre as estruturas das línguas e a índole das suas literaturas, sugere aos historiadores da literatura universal a comparação de diferentes tradições literárias ou de diferentes narrativas nacionais. Ou seja, isto faz parte de uma desconstrução da ideia de uma literatura nacional que só olha para si própria. Impossível. E continuando com outra citação, ainda no âmbito da literatura, essa busca da nacionalidade literária, como se vê, só pode realizar-se em confronto com as outras nações, através de relações de poder e estranhamento, se pensarmos o outro como uma oposição ou negação contra a qual uma subjetividade dominante é definida, pois, como a psicanálise lacaniana tem postulado, é a partir das alteridades que as identidades se constituem. Como nos relata o professor Oliveira, é ainda no século XIX em que se assiste à consolidação do inglês, para além da língua da instrução, ao lado do latim, símbolo da erudição, e o francês, língua universal. A anglofilia, que surge na primeira metade do século XIX, tem reflexo na medida em que o modelo inglês surge em alternativa à, e agora cito, má influência da Revolução Francesa. E aqui abro uma parêntese. É próprio isto, graças ao livro que o professor Luís Eduardo Oliveira escreveu e a análise que oferece. É a própria universalidade da língua francesa, pretensão subjacente à Revolução Francesa, que leva à sua lenta substituição pela língua inglesa nos regimes de ensino de certos países mais próximos, em termos ideológicos, à monarquia liberal inglesa. Ou seja, a universalidade dá lugar a uma parcialidade estratégica e será precisamente essa parcialidade estratégica que dará um ímpeto, nesta fase histórica, para a expansão da língua inglesa no mundo. Chegamos então ao período dos estudos culturais, a quase atualidade, e podemos até dizer atualidade, porque, apesar de tudo, ainda temos um debate interessante sobre, uma batalha interessante ou entre estudos literários e estudos culturais. E citando Stuart Hall e Cornel West, o professor Oliveira descreve: o surgimento dos Estados Unidos como potência mundial e como centro de produção e circulação global de cultura
provocou um profundo deslocamento da noção de cultura, representada tradicionalmente pela ideia da Europa como o sujeito universal da cultura, que passou a abranger tanto a alta cultura quanto a cultura popular e a cultura de massa, mediadas pela imagem e pelas formas tecnológicas. E é através desta lente que o professor Oliveira analisa o boom do rock no Brasil e o impacto geracional entre o rock e a música popular brasileira. E não fica por ali, ou seja, não, como analisou muito bem, analisou também a forma como o rock surgiu como um ato ou um movimento contestatário e se transformou lentamente em algo cooptado. Né? E vou ler esta citação porque eu acho que vale mesmo a pena ouvir. A visibilidade alcançada pelo rock na grande mídia passou a ser regulada e segregada por essa mesma estrutura. Como resultado, o show de rock, inicialmente como um caráter contestatório, transformou-se em uma espécie de encenação, isto é, um espetáculo onde a crítica e contestação perdem, de certo modo, a sua força inicial, fazendo do roqueiro um indivíduo simultaneamente transgressor e cooptado. E passará a descrever esse problema, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, passando por um fenómeno temporalmente localizado, mas muito interessante, que é a música disco e as suas consequências. Eu vou terminar quero terminar incentivando a toda a gente para ler este livro, que eu acho que é fundamental e ficará comigo certamente durante muito tempo. Mas queria só referir duas coisas, uma das quais já foi aqui referido, que eu acho que é preciso ter em conta para perceber o surgimento da música rock e a importância que teve. E essas duas forças são forças dentro da cultura norte-americana. E uma dessas referências é o modernismo norte-americano, sobretudo na sua formação teórico-pedagógica, que é nas mãos dos New Critics. Não é Robert Penn Warren, John Crowe Ransom, Clint Brooks, Alan Tate, que tem uma visão, e isto serviu de base para a sua pedagogia, do objeto literário enquanto uma caixa fechada, ou well-wrought urn, como dizia Clint Brooks. Portanto, por um lado temos o objeto estético fechado e acabado, e por outro temos um movimento antagónico, que é um conjunto de manifestações estéticas como o expressionismo abstrato, o jazz, a geração beat e a contracultura, os poetas da escola de Nova York ou de Black Mountain, os cantores de protesto, que emergiram da tradição folk, todo um conjunto de artistas que resolveram produzir arte fora da caixa. E, portanto, eu acho que o rock vai beber um pouco, ou seja, aproveita um pouco essa onda, digamos assim, da contracultura e todos os movimentos que giram em torno desse movimento para ganhar relevo, inicialmente nos anos 50, mas com uma pujança nos anos 60 e depois com mais dificuldade por aí fora, acabando por perder em larga medida a sua capacidade crítica. Eu agradeço muito suas palavras, eu fico muito orgulhoso, fico muito envaidecido, né, pelas palavras do livro, e a sua leitura foi muito refinada, uma leitura muito qualitativa. As referências ao New Criticism são muito pertinentes, né? A coisa do close reading e também da literatura beat. Eu esqueci de falar que a minha introdução na literatura foi através da literatura beat. Eu tive como ídolo o Jack Kerouac durante muito tempo, né? E até tomei um susto quando soube que ele odiava rock. Ele gostava de jazz, né? Nos anos 80. Então ele de certa forma ele era um pouco conservador nesse sentido. Ele achava também o rock dos anos 50 não era tão... Eu não sei como ele reagiria, ou como ele reagiu a Bob Dylan, John Baez, o pessoal. Eu sei que Allen Ginsberg acompanhou tudo de perto,
na década de 60, mas não foi o caso dele, né? Então eu fico muito satisfeito, muito feliz por você ter gostado do livro e pela apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar, eu vou aproveitar para colocar uma pergunta sobre a nossa era, ou seja, o livro termina nos anos 80. Tivemos na apresentação um cheirinho de consequências de pós-rock, mas há todo o conjunto de fenómenos que estão a transformar a cultura, nomeadamente a virtualização da cultura, as redes sociais, como, em termos, pensando também em termos pedagógicos, em termos de construção dos saberes, da organização de universidades, de escolas, qual é a sua visão sobre como as instituições de ensino deveriam organizar esse saber, ou reorganizar o saber por exemplo, a cultura inglesa à luz dessas manifestações? Excelente pergunta. E difícil também, muito difícil. Eu tenho pensado muito sobre essas questões, né? E eu penso, professor, muito sobre a mudança de formatos, né? Eu acho que uma grande virada foi a mudança da forma de distribuição da cultura, de produção, recepção e circulação da cultura, né? Com os novos meios. Acho que na música a gente teve uma revolução muito grande com o formato, inicialmente com o MP3, né? Que causou grande revolta, debate, né? Teve o Napster, né? Quando surgiu, o pessoal do grupo Metallica foi contra, enfim, por questões de direitos autorais. Mas depois do MP3, o streaming, né? E como o streaming tomou conta, hoje o tipo de música que se ouve é diferente, mas não só, é a forma como se ouve música. Eu acho que a mudança de formato altera profundamente a construção de sentido do objeto, né? O Chartier já tinha um pouco, o Roger Chartier, no livro que se chama Do Leitor ao Navegador, ele fala que a função do leitor define muito, dá condições de sentido, né? Na verdade, cria condições de sentido para o livro. Então, o tipo de leitura de um grosso livro, antigamente, com lupa, né? Depois com um livro portátil, numa rede, né? Falando do Brasil, numa rede, não é tão comum aqui na Europa. E o e-book, hoje, você pode ler aqui, no celular. Então, eu acho que o processo de sentido, o Chartier já havia observado isso, muda. Né? O processo de construção de sentido, melhor dizendo, de leitura, muda muito, né? É preciso fazer uma pesquisa para saber se muda para melhor ou para pior. O que eu sei é que na música, a forma ritualística da audição da música modificou completamente, né? Se antes a gente comprava o álbum de vinil e eu lembro que ouvir um álbum era uma espécie de ritual, né? Você chama os amigos, ouve, muda de lado, limpa o disco, etc. Quer dizer, hoje, acredito que contemporaneamente, a forma de ouvir música não é mais essa forma ritualística. A gente ouve música como a música está em todo lugar, no celular, no carro. Então, são situações muito diferenciadas e, claro, que vai ter uma significação muito diferente, né? Consequentemente, um sentido diferente para aquela audição, para aquelas músicas dos artistas. Eu acredito que o efeito seria totalmente diverso daquele alcançado da época dos vinis, da música, né? Fazer a ponte com o ensino, eu penso que é preciso que as universidades, as instituições de ensino se abram mais para o universo das redes sociais e não para aderir, mas para estudar criticamente, sem preconceito, estudar, né? Porque uma posição da academia que é muito comum é negar, é omitir, não querer nem
saber do que se trata. Mas o fato é que houve uma mudança de paradigma muito grande no conhecimento, na produção do conhecimento, né? Na sociedade, pelo menos no Brasil, e acredito que nos Estados Unidos e na Europa também, as universidades, que é um lugar por excelência de formação de profissionais, formação de mão de obra qualificada, hoje enfrentam uma concorrência muito grande desses novos meios, que são pessoas que constroem também conhecimento, conteúdo, né? Um conteúdo que, claro que incomparavelmente a gente não vai tecer juízos de valor para dizer qual é o mais, qual é o menos, mas são saberes diferentes. Hoje, a formação de um corretor imobiliário, ela se vê um pouco manietada, né, um pouco limitada pela concorrência com os aplicativos de aluguel de imóveis. Assim como a formação de um motorista de táxi, de transporte, mudou com os aplicativos. Então, o mesmo está acontecendo com o ensino de inglês. Hoje nós, por exemplo, formamos professores de inglês na universidade, somos divulgadores da cultura de língua inglesa, não tanto da Inglaterra, que é o que menos se estuda hoje, mas dos Estados Unidos, né? Mas nós enfrentamos a concorrência dos TikTokers, dos Instagrammers, que são produtores de conhecimento, que não passam pela formação acadêmica, né? E que, em alguns casos, estão saindo melhor financeiramente. Né? E mais ainda, o que é mais, não é só uma questão financeira, é que eles estão sendo acionados para emitir opiniões que nós teríamos, assim, supostamente, a legitimidade de emitir. Né? Então, essa perda de lugar da academia, de compreender o contemporâneo, é algo muito grave. Eu acho que... Agora também porque nós somos mais acostumados a estudar coisas do passado, né? Talvez daqui a uns 30 anos a gente possa escrever com mais clareza sobre isso. Mas é um pouco chocante a incapacidade que a universidade tem hoje de lidar com essa nova produção de conhecimento. Eu acho que... Eu parei na década de 80, até a década de 90... É semelhante o processo, mas se eu fosse para o século XXI, eu teria que ter paradigmas diferentes de análise, né? Porque realmente é diferente. O processo de produção, circulação e recepção de cultura no século XXI se modificou muito. São coisas que a gente precisa estudar, pesquisar, para ter um diagnóstico mais específico. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas mais ou menos por aí. Muito bem, sim. Muito obrigado pela resposta. O Tarcísio quer colocar a sua pergunta. Temos aqui. Sim, não sei se me ouvem. Boa noite. Sim, ouvimos, sim. Obrigado. A professora falou aí muito bem. Dois aspectos que eu gostava aqui não sei que me esclarecesse um bocadinho. Os professores de língua inglesa, especialmente no Sul, aqui em Angola, têm muita dificuldade até de diferenciar o ensino da cultura, portanto, quando estão a ensinar inglês, e o ensino geral do inglês é normal, e quando estão, portanto, a ensinar literatura. Eu gostava que o professor fizesse uma incursão da diferenciação entre uma e outra coisa, a literatura e a cultura. Quando é que o professor de inglês está a ensinar de facto a literatura e quando é que está a ensinar de facto a cultura inglesa? São essas duas questões que eu queria colocar ao professor. Tem tantas outras, mas essas duas parece que são. Obrigado. Que eu precisava da resposta imediata. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Norberto. As duas perguntas são excelentes e muito instigantes, né? Eu ficaria aqui horas falando, mas vou ser breve. A questão da literatura e da cultura é realmente um dilema, né? Você sabe que mesmo nos departamentos de inglês, francês, os professores de literatura são um time à parte dos professores de língua. Parece que são assim grupos diferenciados, o professor de língua e o professor de literatura. Não deveria ser assim, mas até parece, e até pela historicidade diferenciada, né, do ensino de língua e do ensino de literatura,
sempre os professores de literatura foram à parte, faziam um grupo à parte. No Brasil, por exemplo, havia um seminário de professores de inglês e um seminário de professores de língua inglesa, com públicos diferentes. Depois, a Associação Brasileira de Professores de Inglês criou um evento único, chamado ABRAPUI, o evento da ABRAPUI, o Congresso da Associação Brasileira de Professores de Inglês. E os professores de literatura passaram a frequentar um outro evento, que é o evento de literatura comparada. Né? Com relação à cultura, é possível ensinar cultura tanto na língua quanto na literatura. A literatura é uma manifestação cultural. Agora, foi uma manifestação cultural tão hegemônica, né? Tão consagradora, elitizada, né? Inicialmente, e depois uma tradição muito maior, né? Do que as outras disciplinas, tá? Que parece uma coisa diferenciada da cultura, mas a literatura é parte da cultura. O que os estudos culturais fizeram de modo positivo, então tem um lado positivo e um negativo dos estudos culturais nos anos 90, né? Assim, tal como eles surgiram nos anos 90. A parte positiva é se utilizar do referencial, do instrumental teórico da teoria da literatura, para analisar outros produtos, a palavra é essa, produto cultural. Porque a literatura também é um produto. Isso aqui é um produto, né? Isso é uma mercadoria. Tá? Por mais que a gente idealize e transforme num bem simbólico, etc., mas é um produto, tanto quanto um disco, né? Tanto quanto um videoclipe de música no YouTube. Né? Voltando, a vantagem dos estudos culturais é você poder analisar de forma crítica, de forma sistemática, científica, produtos culturais outros que não a literatura. Produtos que são tratados com preconceito por serem populares. E mais ainda, tanto o preconceito de classe, quanto o preconceito marxista, né? O preconceito de que é uma mercadoria, de que é um produto de massa, feito para alienar, etc. Que é uma maneira um pouco, como diria o Hall, é uma maneira não marxista e não socialista de entender isso. Porque se você acredita que o povo, os ouvintes, de um modo geral, são capazes de ser influenciados negativamente por um tipo de cultura, então nunca haverá uma revolução do povo, né? Já que ele não tem capacidade. Né? A outra pergunta eu esqueci, mas que é igualmente importante, Norberto. Sobre o domínio da língua inglesa. Sim, o domínio da língua inglesa. Não vai ser hegemônico, já está parando. Olha, a minha esposa, que é a professora Kate, está nos assistindo, professora Kate Constantino Oliveira. Ela estuda o mercado de línguas e ela fez uma ampla entrevista e notou algo, tanto em Portugal quanto no Brasil, algo que é emergente e avassalador, a língua coreana, por conta do K-pop, um tipo de música pop hoje muito conhecido no mundo e que está levando os adolescentes a estudar coreano. Então, segundo o levantamento dela, o coreano já é segunda opção, né? O francês, como você disse, o francês foi hegemônico no Brasil até a década de 60. Só a partir da década de 70, os cursos de inglês, como as grandes conglomerados de cursos de inglês, começaram a invadir o mercado. É claro que as instituições mais conhecidas, como a cultura inglesa, né, o ICBEL, né, que é um instituto Brasil-Estados Unidos, né, a Aliança Francesa, a cultura inglesa, como eu falei, do consulado inglês, são cursos tradicionais que vêm desde a década de 30, 40 do século XX. Mas como é que eu posso dizer? A proliferação de cursos de inglês, né, começa na década de 70 e a contrapelo da lei, porque a lei educacional do Brasil, que vigorou nas décadas de 70, 80 e 90, não incluía as línguas estrangeiras como disciplinas obrigatórias. Mesmo assim, o inglês ele já era hegemônico como língua pelo modo como ele vendia, né? O mercado vende a língua inglesa, né? Aprenda inglês e viaja para os Estados Unidos, aprenda inglês e tem uma melhoria profissional. Nem sempre é assim. A gente sabe que aprende inglês e às vezes fica sem emprego, da mesma forma, mas é a maneira de vender.
Portanto, eu não acredito, Norberto, que assim como o latim foi a língua hegemônica e caiu, e no século XVIII o francês passou a ser uma língua universal, e caiu na década de 60 do século XX já, o inglês, com essa hegemonia de língua mundial, de língua global, não é? Ele pode cair, sim. Eu acho que não vai se tornar língua única, muito pelo contrário, mesmo porque as políticas, não é? As políticas linguísticas dos países estão investindo muito na difusão da língua. Você veja a língua portuguesa, né? A comunidade de países de língua portuguesa, o papel da língua francesa, um pouco da língua... A língua inglesa não precisa nem falar, né? Porque já é hegemônica há muito tempo. Mas esse dado é muito importante. A língua coreana vem surgindo aí, por conta da cultura musical, desse fenômeno que se chama K-pop, das bandas coreanas que, por exemplo, no Brasil, eles tocam nos estádios e tem filas quilométricas de fãs de adolescentes. Que hoje querem assistir e querem aprender o coreano. Terminamos a sessão com uma palavra profunda de agradecimento ao professor Luís Eduardo Oliveira. Muito obrigado pela palestra, pela presença e pela conversa. Eu que agradeço.